Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma semana, 23ª semana desse projeto lindo, essa aula semanal Glicada Abaixo de 7, onde toda terça-feira, às 19 horas, nos encontramos aqui para falar sobre um assunto para que você possa realmente conseguir ter resultados mais significativos, mais seguros e conseguir alcançar a glicada abaixo de 7. Hoje a gente vai falar sobre um tema que realmente é algo muito recorrente, que gera muita confusão e muita frustração também. Então, eu vou compartilhar aqui o material da aula de hoje, para que a gente já comece entendendo o tema. Confirma para mim se vocês estão conseguindo enxergar o material, se está num tamanho adequado. Manda joinha, manda aqui sim no chat, só para que eu tenha essa ideia de que está tudo bem, tá bom? Espero que esteja. Bom, vamos lá. Valeu, Kelvin. Pessoal, é o seguinte, exercício físico realmente gera muita confusão, né? Porque ele, a maior parte das vezes, é muito negligenciado. E pelo fato dele ser negligenciado, o que acontece? Muita confusão, não tem direcionamento, um dia você vai da hipo, outro dia você vai da hiper, aí você acha que o exercício físico ele não é saudável, ele não é ideal para o teu tratamento, e gera todas essas objeções. Então, vai dar hipo, vai dar hiper. Muitas pessoas acabam tendo traumas de hipoglicemia, e isso impede com que ela tenha uma frequência um pouco melhor em relação à atividade física. Então, realmente é algo muito complicado. E hoje eu quero trazer o seguinte, né? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de exercício físico, como combinar o exercício aeróbio com o exercício de força, para que a gente consiga ter glicemias mais estáveis e um controle muito mais seguro, tá? E aí eu quero fazer esse questionamento, né? E se o problema não for o tipo do exercício, mas sim a ordem errada entre eles? Então, é isso que eu quero abordar hoje com vocês. Muita gente, né, muitas pessoas com diabetes vive frustrada porque treina com frequência, até faz exercício físico, alterna entre musculação e aeróbio, que é o mais convencional, acredita que está fazendo tudo certo, e mesmo assim a glicemia desanda, não colabora, fica uma montanha russa, e você sai mais frustrado do que feliz em relação ao exercício físico, né? Por quê? Porque isso gera hipoglicemias inesperadas ou hiperglicemias pós-treinos e sensação de que o corpo nunca vai responder da forma que você espera. Isso cansa. E isso gera um sentimento realmente de frustração, que nada dá certo, que nada funciona, e você acaba desistindo de fazer o exercício físico, sendo que ele é um pilar essencial e fundamental para o teu tratamento. Tá? Então, isso é muito importante. Então, eu quero te tranquilizar, eu quero trazer aqui o conhecimento para que você consiga ter segurança na hora de praticar e utilizar os benefícios que o exercício físico pode te proporcionar, tá bom? Então, isso é importante. E aqui a verdade é que ninguém te explica, que ninguém te direciona. Quando você vai lá no consultório, você recebe o diagnóstico e fala, olha, você precisa fazer exercício físico. Vai lá, faz uma caminhada, vai para uma academia de musculação, mas não tem muito mais informação do que isso. E você fica todo confuso, todo perdido. Então, eu quero te explicar. O erro raramente está entre escolher ou o aeróbio ou a musculação. Poderia ser simples assim, né? Mas o diabetes não é simples. O erro está em como e quando eles são combinados. Tudo no diabetes é o que eu sempre falo diariamente para os meus pacientes. Tudo no diabetes é contexto. Tudo, 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 tudo é contexto. Sempre vai depender do contexto. Então, nada mais do que o exercício físico, aqui, ou aeróbio, ou força, os dois, pode fazer os dois, não pode, qual a ordem é melhor? Vai depender sempre do contexto. Contexto dita.
tá? Então, isso é muito importante. É muito importante a gente anotar, entender os padrões, porque assim fica muito mais fácil da gente ter assertividade na nossa conduta, tá? Então, isso é importante. Então, essa aula aqui vai te mostrar como usar a ordem, a intensidade, o contexto glicêmico para transformar o teu treino em uma ferramenta de controle e não mais um fator de descontrole na tua glicemia. A gente não pode deixar com que o exercício físico, que é tão essencial, seja algo que prejudique ainda mais a tua glicemia. Então, sim, mesmo você fazendo exercício físico, você deve ficar dentro da zona alfa ali, dentro do teu intervalo. Assim a gente garante os benefícios do exercício físico para a tua saúde e mantém a tua glicemia dentro da zona alfa, tá bom? Então, isso é importante. Começamos aqui direto ao ponto, hein? Essa introdução foi bem para cutucar mesmo, tá bom? Então vamos lá. Parte 1 da nossa aula. Por que a musculação e aeróbio têm efeitos diferentes na glicemia? Eu quero saber de vocês, pessoal. Eu quero entender se vocês já tiveram alguma situação na qual vocês foram realizar o exercício, você esperava uma resposta e aconteceu outra, já aconteceu de aumentar em vez de diminuir. Se vocês puderem dar exemplos, né, da realidade de vocês, essa aula consegue ser ainda mais construtiva, tá? Então, muitos pacientes relatam que as primeiras vezes, né, foi fazer a musculação, subiu um pouquinho, ou subiu demais, gerando uma hiperglicemia, ou quando foi fazer um aeróbio, desceu muito, gerando uma hipoglicemia. Então, comenta aqui no chat, escreve no chat, ou então levanta a mão para falar sobre a tua vivência, porque é importante ter esse contexto aqui com a gente também, tá bom? Mas por que tem efeitos diferentes em relação à glicemia? Antes de te falar a ordem, é preciso que você entenda qual o papel metabólico e qual a resposta glicêmica de cada um e o que você pode esperar de cada um. Isso é o mais importante. Então, na musculação, é um controle a longo prazo. O exercício de força ele é essencial, muito importante, não só para a tua glicemia, mas para o teu contexto geral de saúde. Eu costumo dizer que, para fazer uma analogia um pouco mais didática, eu costumo dizer que o exercício aeróbio, ele reduz a tua glicemia muito rápido. É como se ele fosse o carboidrato simples de rápida absorção com efeito ao contrário, né? Então, quando você está em hipoglicemia, você precisa do carboidrato simples de rápida absorção para sair dessa hipoglicemia o mais rápido possível. E aí você tem um efeito muito rápido na tua glicemia, correto? Então, quando a gente fala sobre exercício aeróbio, por exemplo, a gente tem um ajuste imediato na tua glicemia, a gente consegue reduzir a tua glicemia de uma maneira muito rápida. Eu brinco, né? Nem a Fiasp consegue ter a velocidade de retirada de açúcar do sangue como o exercício físico consegue proporcionar. Então, é muito rápido o que o exercício aeróbio consegue fazer, esse ajuste imediato da glicemia. Ou seja, quando você consome um carboidrato simples de rápida absorção, ele vai subir a tua glicose, né, a tua glicemia. Só que ele não vai manter a tua glicemia, né? Ele não mantém, porque ele é um carboidrato que ele é utilizado ali de forma rápida e acabou o efeito dele. O exercício aeróbio também é assim, tá? Então, quem vai manter a tua glicemia mais estável a longo prazo? É a musculação. Então, só para deixar isso de uma forma mais didática, eu quis introduzir o assunto dessa forma, que já são conceitos que vocês já vivem no dia a dia. Então, a musculação é um controle a longo prazo, é maior estabilidade glicêmica, você vai construindo a massa muscular, que é fundamental para que você tenha sucesso e otimização no teu tratamento, então isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. A musculação atua principalmente em mecanismos estruturais e hormonais como aumento da tua massa muscular. E lembrando, se você está aqui há mais tempo, eu já bati na tecla falando que o músculo, ele é uma esponja da glicose.
Ele suga essa glicose que está em excesso no sangue para ser utilizada como fonte de energia. Então, quanto mais músculo você tiver, quanto mais massa muscular você desenvolver, você vai ter aí um controle metabólico e glicêmico muito mais efetivo. Então, o aumento da massa muscular, ele é o teu principal reservatório, entre aspas, de glicose, porque ele é utilizado como fonte de energia, tá? Você tem um aumento significativo da expressão do GLUT4. Para quem não estava aqui na aula passada, o GLUT4 é o transportador da glicose. Eu vou colocar aqui Uber da glicose. Uber da glicose. Ele faz com que saia essa retirada da corrente sanguínea e seja utilizada como fonte de energia pelo músculo, tá? Então, eu chamo isso de Uber da glicose para ficar mais fácil o raciocínio aqui. Então, quanto mais GLUT4, mais transportadores de glicose você vai ter fazendo essa retirada e colocando para dentro da célula muscular para ser utilizada como fonte de energia. Consequentemente, você tem uma melhora muito significativa da tua sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, a tua necessidade de insulina vai diminuir a longo prazo, tanto a basal quanto a rápida, tá? Ah, Johanna, mas eu não uso insulina. Eu tenho diabetes tipo 2, eu utilizo medicamentos orais. Vai potencializar a sensibilidade da insulina que você já produz. Então, você vai ter um controle glicêmico muito melhor e muito mais significativo, tá? A gente tem uma redução da resistência periférica, ou seja, dessa resistência à ação da insulina, ou você melhora a sensibilidade, diminui a resistência, e menor variabilidade glicêmica ao longo do dia. Vocês já sabem também, quem está aqui mais tempo, sabe que a variabilidade glicêmica, o ideal é que ela fique abaixo de 36%, tá? Então, para quem utiliza sensor, a gente tem esse dado. Quanto menor a tua glicemia varia ao longo do dia, mais estabilidade você tem e menor vai ser a tua hemoglobina glicada, tá? Então, isso é importante, tá bom? Óbvio que se você não variar a tua glicose lá em cima, por exemplo, se tua glicemia se mantém alta e não tem grandes variações, a tua variabilidade pode ser abaixo de 36, mas isso não quer dizer que isso está sendo saudável e eficiente, porque a tua glicemia permanece mais alta, a tua glicada permanece mais alta, você fica mais tempo fora do alvo. Então, tem que saber interpretar e não pode utilizar esse valor aqui de forma isolada, tá bom? Então, isso é importante dizer. O que a gente tem de resultado aqui em relação a essa frequência da musculação? Tá? Então, a gente vai ter aqui um controle glicêmico muito mais estável nas horas e nos dias seguintes. Então, a gente tem resultados significativos até 48 horas depois do exercício físico, dependendo da intensidade, do volume e da duração desse exercício, tá? De musculação de força. Você vai ter menos picos pós-prandiais, ou seja, pós-alimentação. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, né? Então, você vai ter menos picos, né? Então, você vai ter um pico menor, não vai ser um pico que seja o suficiente para gerar uma hiperglicemia, por exemplo. Menos necessidades de correções, né, de forma frequente, e a musculação não é o treino que mais vai baixar a tua glicemia ali de forma aguda na hora, mas é o que mais protege o controle a longo prazo, devido ao fato de sensibilizar mais, de construir essa massa muscular, de ter uma maior expressão de GLUT4. Tá? Então, isso é importante. Alguma dúvida até aqui? Ou podemos seguir para o aeróbio? Me contem. Tá? Então, isso é importante. Entenderam por que o exercício é importante? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Eu malho na academia e eu faço a parte aeróbica. Uhum. E aí, quando eu fiz, eu senti assim, minha glicada estava 6,0. Uhum. E aí eu treinei bastante, eu estava fazendo bastante aeróbico mesmo. Aí essa glicada minha foi para 5,7. Só que aconteceu nesse mês passado, eu estava perdendo muito peso.
Uhum. E aí, eu estou com a nutricionista falou assim para mim, Abelita, vamos diminuir esse aeróbico seu, que a professora está botando um aeróbico muito longo, porque eu acho, como eu tenho 64 anos e a minha massa magra, ela dissolve até eu tomando banho, eu acho que no banho mesmo ela vai embora. E aí, eu perdi agora 1,2 kg só em um mês, e malhando, faço musculação 4 a 5 vezes no dia. Meus pesos aumentei todo, tomo creatina, tomo whey, e não vejo muito resultado. Quando foi agora, a glicada foi para 6,2. E eu me assustei, eu falei com a minha nutricionista, eu falei, olha, eu vou para o endocrinologista, eu vou tomar remédio, porque eu não aguento isso mais, eu tenho 64 anos, vou fazer sábado, e estou realmente só emagrecendo, e aí, quando a gente emagrece muito, a gente fica com a pele estranha, o rosto feio, por causa da idade. Tá E fácil. aí, quando eu vi a sua aula ontem, me chamou muita atenção para eu assistir essa aula hoje, que eu queria, assim, eu fiquei em dúvida. Eu faço aeróbico do jeito que a professora mandou, ou eu não faço, ou eu vou andar? O que é que você me orienta? Tá. Ó, a gente vai conduzir a aula para que vocês entendam sobre isso, mas, primeiro de tudo, mantém o exercício de força. Depois dos 30 anos, a gente, a cada década, perde 10% de massa muscular. Então, primeiro de tudo, você tem que continuar fazendo o teu treino de força, justamente porque você está num processo de perda de peso, e neste processo de perda de peso, há muita perda também de massa muscular, o que não favorece para a tua saúde metabólica, o que pode, olha só, o que pode justificar, talvez, esse aumento aí da tua glicada, porque perdeu muito músculo durante esse processo de emagrecimento. Então, quando a gente perde muito músculo, a gente perde também capacidade metabólica em regular a glicemia. Então, o que você deve fazer? Você deve combinar os dois tipos de exercício físico. Você deve fazer a musculação e você deve fazer o aeróbio. A grande questão é que a professora deve individualizar, entender as tuas reais necessidades para que a prescrição desse aeróbio e deste treinamento de força esteja de acordo com a tua individualidade biológica. Mas os dois você precisa fazer, tá bom? Perfeito. Muito obrigado Vou fechar aqui meu... Perfeito, muito obrigado pela participação, gente. Se alguém tiver mais pergunta, faça igual a Belita, abra o microfone ou então escreva no chat, tá bom? Pode falar, Flávia. A Flávia tem uma dúvida. Diga, quer abrir o microfone? Ou você vai escrever no chat? Não sei se... pode digitar, fica à vontade. Pode digitar. Enquanto você vai escrevendo a tua dúvida, eu vou dando continuidade aqui na aula, tá bom? Então, escreve aqui no chat para que eu consiga responder. Isso vai ser importante, tá bom? Olha só. Então, dando continuidade, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o exercício aeróbio, né? Por que ele é esse ajuste imediato da glicemia? O aeróbio, ele atua mais de forma aguda. Quantas vezes os pacientes não estão em hiperglicemia e saem para fazer uma caminhada, saem para subir e descer escada, faz polichinelo, faz agachamento, para que a gente consiga sair dessa zona de hiperglicemia e volte para dentro da zona alfa. Então, ele atua de uma forma muito mais rápida, de forma aguda, ali, na hora. Tá? Então, por isso que ele é excelente para determinadas situações. Então, o exercício aeróbio ele vai aumentar rapidamente
a captação de glicose pelo músculo, ou seja, essa captação vai ser potencializada. Eu costumo dizer, para deixar de forma mais didática, que a gente coloca a insulina para trabalhar em modo turbo. Então, a gente consegue fazer com que essa retirada de glicose aconteça de uma maneira muito mais eficiente, tá? Então, reduz a glicemia durante e logo após o exercício, tá? Então, ali 1 hora, 2 horas, você vai ter o efeito ainda do exercício físico. Pode gerar uma queda, uma redução na tua glicemia importante, dependendo da intensidade do exercício, e também a resposta altamente depende da quantidade de insulina ativa que você tem no momento. Porque a combinação perfeita para gerar hipoglicemia é a junção de exercício aeróbio mais insulina. Johanna, o que é insulina ativa? Insulina ativa é o quanto de insulina ainda tem presente no teu organismo para ser utilizada. Isso acontece principalmente com as insulinas ultra rápidas e rápidas, tá? Então, é muito importante que você faça essa redução da tua dose de insulina, ou então não coma até 2 horas antes de praticar o exercício físico para não ter a chance de ter insulina ativa, tá? Porque se você for fazer um aeróbio e se você tiver insulina ativa, a chance de você ter uma hipoglicemia e uma queda significativa na tua glicemia é muito alta e muito rápida. Então, muito cuidado. Então, quais são os principais resultados que a gente tem com a prática do exercício aeróbio? É um excelente exercício para baixar as suas glicemias quando você está com hiperglicemias. Ótimo para correções estratégicas. Você vai ter um maior risco de hipoglicemia se você planejar isso de forma incorreta. E o aeróbio é uma ferramenta de ajuste fino, não de base estrutural, mas você consegue utilizar o exercício aeróbio ali em pontos e momentos importantes do teu tratamento, principalmente antes e depois das refeições, que a gente vai ter um impacto muito significativo e muito importante. Deixa eu ler aqui a pergunta da Flávia. Minha hemoglobina glicada é 5,2 e a glicemia em jejum é 103, mas minha insulina 14. Isso impacta ainda no meu emagrecimento? Além de que fiz o exame de ferritina 18. Índice de saturação de transferina 30%, os hormônios tireoidianos ok, mas o T3 reverso alto. Eu percebo que tudo isso impacta no meu emagrecimento, além da disposição. No caso, eu estou tendo uma resistência à insulina. Só confirma para mim, Flávia, se o teu exame de insulina deu 14, tá? Porque quando a gente pensa em resistência à insulina, e me fala qual que é teu diagnóstico, é diabetes tipo 2, tipo 1, tá? Isso é importante, para eu conseguir te responder de uma maneira muito mais assertiva. Mas em um quadro de resistência à insulina, se você ainda produz insulina e se no resultado do teu exame, se você confirmar aqui para mim, foi de 14, quando a gente fala de resistência à insulina, a gente está falando de valores de insulina superiores a 30, tá? Então, confirma essas informações para mim para que eu consiga te responder da melhor forma, tá bom? Então, continuando aqui na parte 2 da nossa aula, o erro clássico, né, combinar esses dois tipos de exercício sem nenhum tipo de estratégia, né? E aqui nasce o descontrole, ou seja, toda a bagunça que acontece em relação ao exercício físico. Erro número 1, tá? Aeróbio intenso antes da musculação. O que isso pode proporcionar? Uma queda rápida na tua glicemia, você vai ter uma utilização, né, uma depressão, nome bonito, né, de glicogênio, ou seja, você vai utilizar de uma maneira muito mais eficiente. A musculação feita já em estado de hipoglicemia, ou seja, você vai estar em uma queda, uma tendência de queda, e aí o risco de uma hipoglicemia é muito alto, mesmo fazendo a musculação. Risco alto de hipo durante ou após o treino, tá?
Eu vou falar para vocês exatamente o momento ideal de fazer esse exercício aeróbico, tá? Mas esse é o primeiro erro, tá bom? Aeróbio intenso. Deixa eu colocar aqui, ó. Não é o aeróbio caminhando igual a Chapeuzinho Vermelho, 10 minutinhos na esteira, tá? A gente está falando de aeróbio intenso. Erro 2, musculação musculação muito intensa sem insulina ativa. O que acontece? Vai ter uma liberação maior de hormônios contra a regularização da insulina, e isso vai proporcionar uma liberação e um aumento da produção hepática de glicose. Isso vai dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que quando você trabalha em alta intensidade e curta duração, como os exercícios de força, há maior liberação dos hormônios contra a regularização da insulina. E esses hormônios batem lá na porta do fígado e falam: fígado, a gente está performando, nós estamos calma aí, gente, eu estava lendo a resposta da Flávia, me atrapalhei aqui. Nós estamos performando em alta intensidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de mais energia. Então, libera energia para a gente, libera açúcar. E aí é liberado aquela glicose que está no fígado. E isso aumenta a tua glicemia a ponto de gerar uma hiper. Então, a gente precisa entender sobre intensidade, duração, tipo de exercício para que ela se mantenha dentro da zona alta. Isso pode proporcionar uma hiperglicemia pós-treino. É muito comum, tá? É muito comum. Erro 3. Mesmo quando a glicemia está elevada, não é indicado o aeróbio. A gente já vai conversar sobre isso, Mariane. Ele é super indicado, tá? Mas é só... Ali eu coloquei aeróbio intenso, não aeróbio leve, mas aeróbio intenso, tá? Mas eu já vou explicar qual que é o melhor momento, tá bom? Para isso. Mas tá certinho. Quando a glicemia tá alta, a primeira estratégia é começar 10 minutinhos ali, 10 a 15 minutinhos, ou esteira, bicicleta, elíptico, enfim, para que você tenha essa redução dessa glicemia para começar a fazer a musculação, tá bom? O terceiro erro, né? Copiar a ordem de quem não tem diabetes, né? Então, é muito comum você treinar com alguém, com seu amigo, com seu parceiro, com seu vizinho, enfim, e com a sua amiga, copiar o treino ali, e aí você vai ter uma resposta totalmente diferente, e aí o risco também é maior para ter hipoglicemia ou hiperglicemia, tá? Então, para quem tem diabetes, a ordem é estratégia terapêutica e não um simples detalhe, tá? Então, é importante dizer isso. Mas, Johanna, então, como que a gente faz, né? Como a ordem dos treinos muda a resposta glicêmica? Então, quando a gente faz a musculação antes do aeróbio, essa combinação tende o quê? A gerar maior estabilidade glicêmica, reduzir o risco de hipoglicemia, porque você vai estar fazendo musculação, a tendência vai ser de estabilidade ou um pouquinho de alta, então você vai reduzir o risco de hipoglicemia e vai gerar maior estabilidade glicêmica, você vai melhorar a resposta do aeróbio quando você for fazer logo em seguida, e você vai aproveitar essa melhor o corpo consegue aproveitar essa glicose que está circulando, né, no sangue de uma maneira muito mais efetiva, tá? Então, a gente consegue utilizar isso e manter ela mais estável. Por que isso acontece? Porque a musculação eleva levemente a glicemia, como eu te falei, ou vai manter ela estável, e o aeróbio, ele vai entrar como um ajuste fino no final, ou seja, você faz a musculação, mantém ela estável um pouquinho mais alta, finaliza com o aeróbio dentro do alvo, perfeito, vai para casa fazer tua alimentação pós-treino. Então, você tem uma menor chance, né, de quedas bruscas, tá? E a chance de gerar uma hipoglicemia também reduz. Então, é uma estratégia mais segura para a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 1. Quando a glicemia estiver dentro da zona alvo, né, Mariane? Porque imagina, tu tá com hiperglicemia, começar direto na musculação, com cargas altas, a chance de você aumentar essa hiperglicemia é maior ainda, tá? Então, é importante. E esse aeróbio antes da musculação, ele pode ser utilizado em situações específicas como a glicemia está elevada no início do treino, ou seja, hiper, é uma ótima estratégia. Quando
um aeróbio de baixa intensidade, para que você possa reduzir essa glicemia o mais rápido possível. Com a presença de insulina ativa, você reduz essa hiperglicemia de uma maneira mais rápida. Deixa eu colocar aqui. Porém, tem que tomar muito cuidado e você precisa ter um autoconhecimento para que não gere hipo, porque você vai colocar essa insulina para trabalhar em modo turbo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Exige cuidado, porque você vai ter um maior risco, você pode ter um maior risco de hipo, se você tiver aí associado com uma glicemia, com uma insulina ativa, a musculação vai precisar ser ajustada, ser mais intensa. O monitoramento tem que ser constante, ou seja, padrão ouro antes, durante e depois. Tudo no diabetes depende do contexto. E o aeróbio, ele vai ser indicado antes da musculação, quando a tua glicemia estiver em hiperglicemia, tá? Se não estiver em hiperglicemia, vai direto para a musculação. Até porque quando o teu treino principal é a musculação, e você faz um cardio antes, você acaba fadigando a tua musculatura. E isso pode prejudicar a tua efetividade na musculação. Mas o aeróbio, para você que tem diabetes, vai ser muito utilizado quando você estiver com hiperglicemia. Então, a ordem qual que é, Ivan? Está com hiperglicemia, está com uma glicemia, nem precisa estar com uma glicemia em hiper, mas está em 170, 160. Começa ali 10 minutinhos de aeróbio de baixa intensidade, longa duração. Vai fazer lá bicicleta, esteira, elíptico, remo, vai ficar fazendo durante 10 minutos, vai ter essa tendência de queda, e aí você começa a musculação. Tá dentro do alvo essa glicemia, vai direto para a musculação. A glicemia tá baixa, começa com a musculação. É essa ordem que vocês têm que ter. É essa regrinha. Essa é uma regra geral, mas é preciso ser individualizada de acordo com os teus objetivos, necessidades e glicemia de momento, entendendo o contexto. Não basta só entender a glicemia, tá? Porque assim, ó, a glicemia, ela tá em 200, só que tem 3 de insulina ativa, e aí você vai fazer exercício aeróbio. Você vai reduzir isso aí muito rápido. Então, como já está com insulina ativa, nem começa ali com exercício aeróbio, porque a chance de você ter uma hipoglicemia é muito grande. Ainda mais no pico de ação da insulina, tá? Então, leia a bula, gente. Ou então pesquisa na internet, pico de ação da tua insulina que você utiliza. É o momento onde ela vai brilhar. É o principal momento dela. É onde ela vai ter o maior efeito de queda na tua glicemia. Normalmente acontece nas insulinas ultra rápidas na primeira hora. É o pico de ação da insulina. Então, muito cuidado. Eu vou comer aqui 1 hora antes de treinar. Vai chegar lá na academia, vai ter hipoglicemia, porque vai estar batendo com o pico de ação da insulina. Então, muito cuidado, tá bom? Olha só. Qual é a melhor ordem, né? Depende. Tudo no diabetes depende do contexto. Olha só, a glicemia até 140, musculação primeiro, e depois aeróbio, tá? Ou nenhum aeróbio, dependendo do teu objetivo, né? Aqui a gente vai ter uma estabilidade, uma prevenção de hipo, então até 140, início da musculação, sem problema algum, e depois você pode fazer o teu aeróbio, ou não faz o aeróbio, vai depender do teu objetivo e do teu tempo também em relação à academia. Glicemia entre 140 e 200, eu vou falar essa orientação, pode começar com a musculação e depois o aeróbio, tá? Objetivo, usar o aeróbio como ajuste ali depois, porque até 200, dependendo da intensidade da musculação, a gente consegue reduzir essa glicemia, tá? E aí, Johanna, a glicemia mais elevada, né? Aeróbio leve, tá? 10 minutinhos já vai ser suficiente, não precisa ficar 40, 50 minutos, não. Mais a musculação ajustada,
porque se você for trabalhar em alta intensidade, a chance de você ter uma hiperglicemia vai ser maior. Qual que é o objetivo aqui? Reduzir a glicemia para a zona mais segura antes de você fazer o exercício de força de fato. Mas é muito importante você trabalhar com glicemias mais elevadas, sem a presença de cetona, trabalhar em intensidade baixa, manter a hidratação e acompanhamento do sensor ou da ponta de dedo. Aqui vai depender da pessoal, aqui pode ser tanto aeróbio e depois a musculação. Vai depender de cada caso, tá? Cada caso é um caso. E musculação, tá? Então, tenho pacientes que não gostam de ficar ali com 160, 170, tem um alvo mais rígido ali de 140, né? Então, a gente já começa ali com 170, 160, fazendo o cardiozinho para depois ir para a musculação, tá? Mesmo quando a glicemia... deixa eu ver. Ontem comecei a caminhada leve e a moderada com a glicemia de 250. Mesmo sem insulina ativa no final de 1 hora, estava quase beirando a hipoglicemia, criando coragem para iniciar a musculação. Exato, olha só. Quanto tempo tu ficou nessa caminhada? Para que eu possa entender. Estava sem insulina ativa, né? Perfeito. Quanto tempo foi de caminhada? Porque aí, foi bastante. Foi bastante. Então, realmente, fica ali em torno, Mariane, de cerca de 15 minutinhos. Tu leva a ponta de dedo? Leva a ponta de dedo, não sei se tu utiliza a ponta de dedo ou sensor, mas vai ser importante, tá? Porque, assim, verifica sempre de 10 em 10. De 10 em 10 minutos. Quando tu estiver com ela alta, faz 10 minutos. Vê quanto que caiu. Ó, 250, em 10 minutos, caiu 30 pontos. Foi para 220. Aí, vou fazer mais 10 minutinhos aqui, mais 10 minutinhos, já começa a entrar mais perto dentro do alvo. Aí você não precisa ficar 1 hora. Porque aí também tem que criar coragem para depois de 1 hora de caminhada, ir para a musculação. E aí, na musculação, nesse caso, você teria que fazer com cargas muito altas para que você conseguisse ter um efeito contrário, né, de aumento da tua glicemia. Só que você vai estar muito cansada. Use sensor, mas caminhar e correr é o que eu mais gosto de fazer. Ah, tá explicado. Tá explicado. Mas nesse cenário, Mariane, você pode escolher, por exemplo, nos teus treinos de corrida e caminhada, deixa específico um dia. Quando você for para a academia para fazer a musculação, fica em torno de 10 a 15 minutinhos antes, quando a glicemia estiver alta, já reduz para a zona alvo e já começa o treino de musculação. Porque ficar 1 hora para depois fazer o treino de musculação não vai fazer, não. Tem que ter muita força de vontade mesmo. E além do que, você vai precisar suplementar, porque você já estava beirando a hipoglicemia e aí você vai ter que fazer você vai ter que fazer o consumo de carboidrato, né? Para que você consiga até performar na musculação 30 minutos a mais, 40 minutos a mais ali na musculação. Tá? Então, isso é importante. Vou voltar aqui, né? Parte 5. O papel da insulina ativa nessa decisão é muito importante, gente. Muitas pessoas não prestam atenção na quantidade de insulina ativa e isso é um grande detalhe super importante. Então, para quem utiliza bomba, fica fácil, porque você vai ver a quantidade ali de insulina que você ainda tem disponível, né? Agora, para quem não utiliza bomba, como que a gente sabe? Existem aplicativos que fazem essa estimativa, o iGlyph é um deles, que fazem essa estimativa da quantidade de insulina ativa para quem utiliza seringa e caneta. E também você pode agir pela tua bula, da tua insulina. Então, como eu falei, a insulina ultra rápida vai ter um início de ação de 5 a 10 minutos, o pico em 1 hora e a duração total, dependendo da insulina, pode durar de 2 até 3 horas. Então, você pode ter esse direcionamento aí para que você entenda, opa, vai ter insulina ativa ainda, não vai ter insulina ativa, respeitar esse intervalo entre cada
cada uma aplicação, né? Isso é importante. Então, por exemplo, quem consegue se alimentar 2 horas antes de treinar, vai sem o risco de hipoglicemia, vai sem o risco de ter insulina ativa. Mas tem pessoas que não conseguem, precisam comer alguma coisinha para ir treinar. Então, ou o que a gente faz? Ou a gente reduz nessa dose de insulina de acordo com o tipo de exercício que você vai realizar, e essa redução pode chegar até 75%. Tá? Então, isso é importante. Então, a ordem nunca deve ser definida sem considerar o quanto de insulina ativa ainda está presente, o horário da tua última alimentação, da tua última aplicação, justamente para você se orientar em relação a esse tempo total de ação da insulina. O tipo de insulina, né, gente, ou é a basal ou é a rápida. Muitas pessoas acabam tendo hipoglicemias mesmo com a basal, mesmo sem ter a insulina rápida, e aí a gente tem que fazer ajuste de basal. E histórico, analisar os teus históricos de hipo pós-treino. Isso é importante, esse diário. Lembra que eu falei que é super importante a gente ter um diário para que a gente encontre os padrões? Então, é importante você anotar toda vez que você tem hipoglicemia, entender qual foi o tipo de treino que foi feito, qual foi a duração, qual foi a intensidade, se tinha aplicado ou não insulina 2 horas antes, foi ali na hora, 30 minutos antes, 1 hora antes, para entender o motivo, tá? Então, uma regrinha prática, né? Muito insulina ativa, tem que ter muito cuidado com esse aeróbio antes, porque você vai colocar a insulina para trabalhar em modo turbo, então tem que ter um cuidado muito grande. Pouco ou nenhuma insulina ativa, musculação muito intensa, de uma maneira muito forte, pode subir a glicemia a ponto de gerar uma hiper, e é por isso que não existe um protocolo engessado. Existem protocolos individualizados pensando nos teus objetivos e nas tuas necessidades específicas, tá? Então, não tem receita de bolo. Cada um responde de uma maneira diferente, tá? Então, isso é importante. Agora a gente está indo para a parte final, tá? E é importante a gente chegar aqui sem dúvidas, tá? Então, é importante. Flávia, respondendo aí a tua dúvida, né? É só, você está com uma glicada dentro dos parâmetros normais, tá? Até 5,6 está dentro dos parâmetros normais, pré-diabetes é a partir de 5,7, a tua insulina está em 14, mas não necessariamente você está começando um quadro de resistência, tá? Acho que quando a gente pensa em resistência, pacientes com resistência sendo insulina com insulina em 30, 40, 50, lá em cima, o ideal é que a insulina fique ali abaixo de, entre 10, abaixo de 10, tá? Mas é importante sempre verificar e realizar os exames e para o endócrino para que ele possa fazer um diagnóstico muito mais preciso, tá bom? Então, isso é importante. Bom, vamos para a parte final aqui, né? O controle glicêmico duradouro não é escolher um treino, é saber como combinar os dois, porque os dois tipos de exercício, eles são importantes para a tua saúde e para o teu controle glicêmico. Então, você deve, respondendo a Abelita, né? Você deve fazer os dois tipos de exercício, porque os dois possuem benefícios diferentes. E quando você contempla, quando você consegue realizar os dois tipos de exercício, você consegue ter todos os benefícios que o exercício físico pode proporcionar. E você precisa entender o seguinte, que qual é o teu objetivo daquele dia, qual é a tua glicemia inicial, né, de entrada, qual a tua glicemia inicial antes do exercício, a tua glicemia, coloca aqui, antes do exercício, quanto que você tem de insulina ativa, qual a ordem que vai proteger, que vai ser mais eficiente ali, para que você treine de forma eficiente, sem ter crises de hipo, sem ter crises de hiper, tá? Quando a musculação e o aeróbio são combinados de forma estratégica e com inteligência, o treino ele para de ser um risco e vira parte do tratamento. Isso acontece exatamente igual quando você faz a contagem de carboidrato. Quando você sabe fazer a contagem de carboidrato, entende sobre as tuas relações insulina-carboidrato, entende sobre o teu fator de sensibilidade, entende sobre a contagem de proteína e gordura, o alimento deixa de ser risco.
Porque você sabe quanto de insulina você deve aplicar. Você já sabe que se você for comer uma pizza, né, você entende que a gordura vai ter um efeito posterior, e aí talvez você vai precisar fazer uma aplicação depois de 3, 4 horas ali para corrigir aquela glicemia que está subindo. Então, quando você tem o conhecimento, tudo para de ser risco. E tudo vira conhecimento, autoconhecimento, segurança e assertividade. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Ana, olha só, quando a nossa glicada está 6,0, 6,2, como está a minha, e a gente tem uma alimentação balanceada com abacate, azeite, isso, verdura, fruta, no meu caso, né? Vou dizer assim, eu tirei o mamão, tirei a melancia, a banana eu como com pasta de amendoim, tá entendendo? Uhum. Aí eu uso linhaça, eu uso chia, eu uso tudo. Aí tem hora que você lhe dá um desânimo, porque você faz isso tudo, e aí só dá glicada sua baixar, ela aumenta, e você não tem resposta para isso. Mas aí a gente precisa entender se essa alimentação que você está fazendo está sendo direcionada e específica para as necessidades do teu corpo. Quem vai saber isso? O nutricionista. É isso, porque ela tirou tudo. Aí ela botou só batata, aipim, tirou a tapioca, tirou o pão, tirou macarrão, nada disso eu estou comendo. Macarrão, arroz, eu como 3 colheres, feijão, salada. A minha comida é essa: feijão, 3 colheres de arroz e a salada. E aumentou toda a proteína, de manhã, meio-dia e de noite. Aí eu aumentei meus pesos na academia também para ganhar massa magra, tá entendendo? Estou me esforçando, pegando mais peso, me esforçando mesmo por causa dessa massa magra. Então, a situação difícil, para mim mesmo é difícil. Quando eu vi a sua aula hoje, me chamou bastante atenção por causa disso. Eu não sei o que é que eu faço. Sinceramente, eu me desesperei ontem, falei com ela. Eu não vou deixar de fazer minha alimentação saudável, eu não vou deixar minha academia, mas eu vou no endocrinologista para eu tomar remédio, porque eu fiquei desesperada, porque realmente eu não sei o que é que eu faço, tá entendendo? E minha família já tem caso de diabético. Minha irmã faleceu, minha irmã já é diabética, minha mãe já toma Forxiga, minha sobrinha já toma Forxiga, minha outra irmã já toma, aí o primo diabético, tudo isso. E eu falo todo dia para mim, eu não quero ficar diabética. Não, com certeza, mas é importante, Habilita, você realmente ir no endócrino. A tua glicada saiu de 5,7, que você tinha falado, para 6,2? Foi isso? Confirma para mim. Não lembro agora quanto que tu tinha falado que ela estava no início. Peraí. Eu desliguei o microfone. Olha só, a minha professora pegou e botou bastante aeróbica. Ela botou HIIT, Não, papapá, HIIT, papapá. mas quanto que estava? Estava 5 ponto... Estava 5,7. Aí depois ela subiu para 6,0. Depois de 6,0, eu baixei para 5,7 de novo. Quando é agora, ela foi para 6,2. Para 6,2. Então, saiu de 5,7 para 6,2, certo? Isso. Quanto tempo de um exame para o outro, Abelita? Eu acho que deve ter uns 3 meses. 3 meses, tá. E quem que pede esses exames? É o endócrino ou é a nutricionista mesmo? O endócrino me pede um exame, aí eu vou nele. Tá. Na outra vez ele me deu parabéns, porque baixou de 6 para 5,7. Certo. Mas aí, quando foi essa semana, eu pedi a nutricionista, porque ela trabalha com outros médicos, que é nutricionista, meu plano não cobre se a nutricionista passar o exame. Ela conseguiu com o médico dela os exames, passou para mim. Botou pré-dial, botou tudo. E aí, quando eu vi 6,2, eu fiquei apavorada. Mas depois eu falei com ela, olha, amiga, eu não vou ficar apavorada, não, eu vou tomar remédio, e ppp, eu não quero tomar remédio. Tá entendendo? Eu queria fazer de tudo para não tomar remédio. Mas, se tiver que tomar, é melhor eu tomar do que eu ter uma diabética, ficar uma diabética descontrolada, tá entendendo? Ou se não, com vários riscos. Você sabe que a diabetes é uma doença, ela é caladinha, mas ela é uma doença que ele traz vários problemas, né? Sim, com certeza. Então, olha só, qual que é a orientação?
você deve manter a tua prática de exercício físico, tanto aeróbio quanto a musculação. Eles que vão realmente regredir aí o possível desenvolvimento do diabetes tipo 2. Reveja a tua necessidade alimentar, senta com a nutricionista, vai no teu endócrino, entenda o que pode estar acontecendo, porque a genética tua está contribuindo muito para que o diagnóstico ele seja concretizado. E o que vai garantir com que você tenha um tratamento seguro e eficiente é a tua alimentação, juntamente com o exercício físico. Então, isso é a base do tratamento do diabetes tipo 2 e a base para a prevenção do diabetes tipo 2. Tá? Então, isso é importante. Você deve continuar fazendo os seus exercícios, combinando exercício de força, exercício aeróbio, e sim pensar numa alimentação bem mais estratégica para a prevenção. Mas não deixa de ir no endócrino, vai de Ela disse até para mim, minha nutricionista, ela malha comigo, ela disse para mim que ia botar agora um jejum, meu pai, esqueci o nome que dá, meu pai, esqueci agora. Ela disse que era um jejum onde tira todas as frutas e a verdura. Como é que dá? Tira todas as frutas, como é que dá o nome? Então, existe o jejum intermitente, não sei se é esse tipo de jejum que ela Não, vai. ela botou outro lá. Mas ela disse assim, mas você vai perder peso. Eu falei, amiga, eu não quero mais perder peso, pois se eu perder muito peso, eu tenho 64 anos, minha pele não é mais uma pele de uma pessoa de 45 nem 30 anos. Perder mais peso vai perder mais massa muscular e vai ser mais Isso. prejudicial para a tua saúde. Aí você vai potencializar ainda mais essa perda metabólica. O que você não deve fazer agora é perder massa muscular. Você tem que... Mas foi isso que eu disse para ela. Eu falei, se dentro de um mês eu tomando whey, tomando creatina, comendo batata doce, aumentei as minhas proteínas todas, eu perdi 1,5 kg, como é que eu vou fazer um jejum desse, onde eu vou perder mais peso? Eu vou perder gordura? Não. Quando você perde peso, você perde gordura e perde a massa magra. A gente tem que alinhar muito bem isso, porque senão essa perda de massa muscular pode ser bem significativa. Aí fica tudo flácido, fica só as pelancas mesmo. E aí você fica refém e a tua saúde metabólica também fica prejudicada, tá? Então, qual que é minha orientação? Continua fazendo os exercícios, tanto de força quanto aeróbio, procura aí novas sugestões de alimentação e não deixa de fazer o acompanhamento com o endócrino para que ele possa fazer esse rastreamento e essa prevenção, ou então essa prevenção do diabetes tipo 2, já que a carga genética da tua família é alta, tá bom? É isso, é tanto que eu falei até com ela essa semana, que eu vou no endocrinologista. Se ele me passar o remédio, eu vou falar com ele. Olha, doutor Clístenes, eu vou ficar um mês andando e, como você falou aí, às vezes eu fazia meu exercício aeróbico antes da musculação. Agora eu vou fazer depois. Uhum. Perfeito, perfeito, porque você não tem diabetes ainda. Então, não Tá tem problema. entendendo? Não tem Eu problema vou em fazer depois desse aeróbico. E vou dar para eu andar também, tá entendendo? Para ver se eu ando. Sair daqui e dar uma andadinha, voltar rápida, como eu fiz sábado de tarde. E eu mudei minha alimentação, até uma nutricionista passou aqui um negócio de sódio para mim, que disse que era muito bom, a farinha de maracujá, que eu estou usando. Mas dá um desespero, porque eu falo todo dia, eu não quero e não vou ficar diabética, mas eu tenho que correr atrás dessa alimentação. É a base, a alimentação e o exercício, é a base. Assim, agora de noite, foi o que você comeu agora de noite? Carne, verdura cozida e verdura crua. Foi o que eu comi agora de noite. Vai monitorando. Você está saciada? Eu falo, tô cheia. Mas antes de dormir, se me der fome, eu como uma maçã, tá entendendo? Uhum. Mas eu não sei mais o que eu faço. Sinceramente, eu não sei. Mas eu tô tranquila, que eu falo todo dia. Se for para tomar remédio e eu ver que o remédio vai me baixar isso tudo e vai diminuir, eu não me incomodo, não. Eu só não quero ficar doente, porque você vê muita gente hoje não se cuidando da diabetes, amputando o pé, ficando cego, porque não tem cuidado nem com a alimentação, nem tem coragem de ir para a academia fazer um exercício, né? Exatamente, exatamente. Você está no caminho, tá?
Continua aí monitorando, indo com a frequência de 3 a 4 meses aí no endócrino, para ele poder fazer esse rastreamento, mas por enquanto você não tem diabetes, você está no estágio de pré-diabetes, tá? Então é importante cuidar desse estágio para que você consiga reverter este quadro, para que você saia desse risco e volte aí para uma glicada de 5,6 para baixo, porque 5,6 para baixo vai estar dentro do padrão considerado normal e saudável, tá bom? Tá, muito obrigada, viu? Nada, Belita, que isso. Eu sou apaixonada pela sua explicação, que você tira seu tempo para explicar a gente. Isso aí não tem preço. Eu queria estar toda terça-feira assistindo, tem terça que eu não posso, mas eu amo, porque você explica com amor, e a gente que está no lado de cá, é como se a gente estivesse vendo você numa aula presencial. Então, o que eu tenho que te dizer é isso, que Deus continue te abençoando por esse tempo que você tira, tá entendendo? Eu sei que você não ganha nada com isso, mas você vai ganhar lá em cima com Deus, que quando a gente faz o bem, Deus tem sempre coisas boas para a gente. Então, eu só tenho que te falar muito obrigada e continue, viu? E terça-feira eu vou fazer de tudo para eu estar aqui de novo, viu? Com certeza, Belita, fica à vontade. Essa aula ela fica gravada, você tem acesso a ela no YouTube depois, tá? Para que você possa assistir. Então, a terça-feira que você não conseguir assistir, eu ainda estou liberando essas aulas no YouTube. Quando eu parar de liberar, eu aviso. Mas é um prazer ter você aqui e muito obrigado por esse feedback tão positivo. E é isso que faz com que eu esteja aqui. Eu ajudo, eu ganho ajudando o tratamento de vocês, ajudando o tratamento dessa doença que realmente está cada vez maior e com menos cuidado, tá? Então, a gente precisa saber educar de uma melhor forma para que você tenha um tratamento seguro, justo e assertivo. Então, muito feliz pelo teu feedback, muito grata de estar aqui hoje e ter você aí compartilhando a tua experiência e dando esse feedback tão positivo e tão carinhoso. Sinta-se abraçada. Sinta também, viu? Continue assim, terça-feira eu vou fazer de tudo para eu estar aqui, viu? Que Deus continue te abençoando, te dando força para você dar essa aula. Amém. Com muito carinho, com muito amor, porque a diabetes, o povo pensa que a diabetes é uma doença simples, e ela não é, ela é uma doença que traz outras consequências. Com certeza, com certeza. Mas muito, muito, muito obrigada, tá bom? Tá, tchau, beijo. Obrigadão, Abelita. Gente, olha só, fiquei emocionada, hein? Fiquei emocionada. Muito bom receber esse carinho, porque realmente é algo que eu faço com muita gratidão, tá? É meu propósito, é minha missão, desde quando eu consegui, né, salvar o meu amigo de uma hipoglicemia, e eu entendi que aquilo ali era o meu propósito, ajudar as pessoas a terem um tratamento justo com educação, tá bom? Em diabetes. Então, isso é muito importante, eu fico muito feliz e emocionada. Flávia, você tinha perguntado sobre o impacto, sobre a ordem da alimentação, se realmente impacta. Impacta. A ordem da alimentação é muito importante que você comece pelas fibras, pelas proteínas e, por último, o carboidrato. Porque se você já começa com carboidrato de primeira mão, o pico da tua glicemia vai ser maior. Então, faz um teste. Um dia você faz a tua alimentação pela salada, pelas proteínas, depois pelos carboidratos, faz a análise da tua glicemia ali, se você tiver a ponta de dedo. No outro dia, você faz comendo diretamente o carboidrato. Vai ter um pico totalmente diferente. Então, a ordem da alimentação impacta no pico glicêmico, tá? Então, isso é muito importante. Então, sempre começa ali pelas fibras, pela salada, pelas proteínas e, por último, se der, pelos carboidratos, tá bom? Olhe, um prazer ter você aqui sempre com a gente. Olhe, paciente há bastante tempo, confia muito no meu trabalho, fico muito feliz que você não perde uma aula e está sempre aqui contribuindo com o pessoal. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido muito, informações adicionais, como toda terça-feira. Olha só, gente, vamos compartilhar esse link para mais pessoas estarem aqui com a gente? Olha só, o link para o cadastro na aula está aqui, o material vocês vão ter acesso. Quem está no grupo do WhatsApp
tem acesso a esse material de forma gratuita. Então, compartilhe esse link. Compartilhe esse link, porque a pessoa vai realizar o cadastro, vai ter acesso a essa aula, e aí vai poder participar e ter acesso a todas as informações, todos os avisos e também a este material gratuito, tá bom? E se você que tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, não entende o que está acontecendo, está com dificuldade em entender como que está o teu tratamento atualmente, não sabe o que você está fazendo, que está dando certo, que está dando errado, agenda o mapeamento estratégico da glicada. Com ele, a gente vai conseguir identificar os pontos que você precisa olhar com mais atenção, entender o que você está fazendo que está dando certo. O link também está aqui. Faça o cadastro, a gente vai analisar as tuas respostas, e se tuas respostas estiverem de acordo aqui com a nossa avaliação, a gente vai fazer o agendamento do mapeamento estratégico da glicada para que a gente possa entender como que está o teu tratamento e como que a gente pode te ajudar da melhor forma, tá bom? Eu agradeço de coração, gente, a presença de cada um de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda no Instagram, me manda no WhatsApp. Quem está no grupo tem acesso ao meu WhatsApp, então pode me mandar, me manda no Instagram. Comenta, Johanna, essa aula foi boa, nossa, eu queria tal tema. Me ajuda também, eu preciso ouvir vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Olha só, terça-feira, pré-natal, a gente vai estar aqui às 19 horas, educando, ensinando para que você tenha um tratamento de qualidade e justo, tá bom? Então, terça-feira, pré-natal, live pré-natal, eu vou estar aqui com vocês. Um beijo, ótimas glicemias, e qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Beijo, boa semana.